Na coluna de Direito desta quinta, nós vamos falar sobre os exames dos trabalhadores, aqueles exigidos pela legislação trabalhista. Paulo Vitor Souto já está aqui comigo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, primeiro eu quero que você comente aí quais são esses exames, né, que um trabalhador pode fazer enquanto trabalha numa empresa. Muita gente ainda pensa que são apenas dois exames, o exame admissional e o exame demissional. Mas não são apenas esses dois exames, esses também existem, também são obrigatórios. Mas além desses, é fundamental esclarecer ao telespectador que existe o exame admissional, que é quando o empregado vai entrar na empresa. Existe também o demissional, que eu acabei de mencionar, que é quando o empregado vai sair da empresa. Mas além desses, existem exames periódicos que devem ser feitos durante o curso do contrato de trabalho. Alguns tipos de empregos exigem que esse exame seja feito de até de 6 em 6 meses ou de ano em ano. E quando isso ocorre? É quando o empregado é submetido a condições insalubres, condições periculosas. Se assim for determinado pela legislação, pelo programa da empresa que trata dos riscos ocupacionais, esse exame tem que ser feito de forma anual ou de forma semestral. Isso é o exame periódico. Mas além desse, também é necessário esclarecer que existem os exames de retorno de função e de mudança de função. O que significa isso? Muitos empregados se submetem à troca de função durante a empresa. Se por acaso essa função vier expor o empregado a riscos diferentes, ele também tem que submeter a exames para verificar se ele tem aptidão para tanto e se por acaso ele está apto para exercer aquelas funções. Também é importante esclarecer ainda que o exame de retorno de função, quando o empregado ele se afasta da empresa por períodos superiores a 30 dias, seja para receber um auxílio-doença ou seja para uma licença maternidade, quando ele retorna às funções, ele precisa se submeter ao exame periódico, ao exame de retorno de função. Então, para deixar claro, são exames admissionais, demissionais, de retorno e mudança de função, além do exame periódico. Quem é que tem a responsabilidade de arcar, né, com os custos desses exames? É o trabalhador ou a empresa? Não, no caso, sempre é a empresa quem é responsável por arcar com esse custo. É importante a gente deixar muito claro, Linda, é um custo a mais para o empregador, é inegável isso, especialmente em empresas que têm uma grande quantidade de quadro de funcionários, mas tenham certeza que esse custo que a empresa tem é um custo que, querendo ou não, venha melhorar tanto o desempenho dos empregados, preserva a saúde e evita que o empregado venha desenvolver doenças ocupacionais. Eu não tenho a menor dúvida em recomendar isso, pelo fato de que doenças ocupacionais, se forem constatadas, certamente o custo para o empregador será muito maior. Então, apesar do custo que a empresa tem, é importante deixar claro que há maiores benefícios. E para a gente encerrar, deixando como a gente sempre procura fazer, dicas. É fundamental que a empresa assim faça quando há obrigatoriedade desses exames. Nunca deixe um trabalhador sair da empresa sem que o exame seja realizado para comprovar que ele está apto a exercer outras funções em outros locais e nunca deixe o empregado começar os seus trabalhos sem que, de fato, esses exames sejam realizados. Por que isso? Para evitar que ele tenha problemas, tenha algum problema de saúde, que não possa desenvolver aquelas funções e, consequentemente, vir a ter prejuízo no âmbito do seu trabalho posteriormente. É uma via de mão dupla, tanto para o trabalhador, que vai ter a saúde preservada, mas também para o empregador, que vai manter um empregado saudável no âmbito da empresa. Ô Paulo, eu queria só uma última dica. Caso o trabalhador, né, seja surpreendido em um desses exames periódicos, por exemplo, se o trabalhador for surpreendido com alguma notícia, por exemplo, que ele adquiriu, né, durante esse tempo de trabalho, alguma doença, enfim, alguma patologia, o que é que ele deve fazer? Quem ele deve procurar? Primeiramente, quando isso acontece, Linda, o próprio médico do trabalho recomenda, se for o caso, a mudança de função, a readaptação de função ou o afastamento da atividade. Se assim for determinado, seja por funções alheias ao trabalho ou funções ou questões que foram adquiridas no ambiente de trabalho, ele deve ser afastado do trabalho ou readaptado de função. E nessas circunstâncias, se ultrapassar 15 dias, ele deve procurar o INSS para dar entrada no auxílio doença, que se for necessário, aposentadoria por invalidez ou o benefício que for cabível a ele. Mas isso tem que ser comunicado pelo médico de trabalho à empresa ou pelo próprio empregado à empresa. Entendi, tá certo. Obrigada aí Obrigado pela sua a você, participação Linda. muito esclarecedora. Obrigado, telespectador. Até a próxima, Paulo. Boa noite para você.